somos as jornalistas Vitória e Pressa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a ciência frente à tecnologia. Bom, a ciência, como já sabemos, é o estudo da natureza de acordo com o método científico. E a tecnologia é a aplicação desse conhecimento científico para conseguir um resultado prático. A tecnologia surge a partir da ciência, mas sobrevive pelo mercado. Disse que 20% das inovações têm sua origem na ciência e 80% no mercado. A ciência básica alimenta o progresso na tecnologia e as inovações tecnológicas afetam a nossa vida todos os dias de várias maneiras. A ciência e a tecnologia são dois fatores que sempre estão presentes nas nossas rotinas. Presenciamos a ciência sempre que compramos um remédio para dor de cabeça, coluna, estômago e vários outros, ou quando comemos um alimento processado. E a tecnologia está conosco quando ligamos o motor do carro ou pegamos até num smartphone. Entender o impacto de uma inovação científica é tão importante quanto saber criá-la. Por isso, a ciência e a tecnologia atuam enquanto pensam em como suas novidades vão mudar o dia a dia das pessoas para melhor. Como isso vai impactar o meio ambiente? Como isso pode mudar o mundo? Essas perguntas, quem vai responder será a oceanóloga Kali, falando de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bom dia, Rafaela e Pressa. Eu sou a oceanóloga Kali e vim falar um pouco para vocês hoje a influência que a tecnologia traz nos estudos da água que cobre o nosso planeta. Bom, nós oceanólogos estamos desenvolvendo novos meios tecnológicos para facilitar nossa exploração e pesquisa dessa água que cobre 70% do nosso planeta. O porquê que nós conhecemos menos de 5% dessa água é que os meios tecnológicos utilizados para a exploração e pesquisa são muito caros e de difícil acesso. Bom, eu trouxe para vocês hoje um exemplo de uma tecnologia que estamos desenvolvendo para melhorar nossos estudos. São os drones subaquáticos, que são equipamentos com 42 sensores de pesquisa meteorológicos e oceanógrafos. Eles são guiados por GPS e controlados por lemes remotos. Por não haver tripulantes, esse equipamento consegue chegar a profundidades altíssimas e coletar dados que são de difíceis acessos. Esses equipamentos também influenciam no monitoramento da saúde da água, como temperatura, poluição, aumento do volume da água, entre outros. Os submarinos nucleares são plataformas espetaculares de projeção de poder naval. Os seus reatores são capazes de fornecer energia elétrica durante períodos que podem chegar aos 15 anos, garantindo também um fornecimento constante e inesgotável de oxigênio e água potável para a sua tripulação. No entanto, apesar de toda essa autonomia, raramente podem permanecer mais do que 4 ou 5 meses em missão ininterrupta em alto mar, já que a sua tripulação precisa de suprimentos essenciais básicos, como por exemplo a comida. Basicamente, as grandes marinhas operam máquinas capazes de permanecer mais de 1,5 décadas em patrulha, mas só podem empregá-las durante breves períodos devido às limitações da sua tripulação. Agora, imaginem um submarino nuclear armado com mais de 2 dúzias de torpedos e mísseis balísticos intercontinentais, mas sem uma tripulação humana, podendo realizar missões de patrulha de forma completamente autônoma e, no caso de detectar algo suspeito, podendo ser operado remotamente. Um submarino como esse poderá usar toda a autonomia fornecida pelo seu reator nuclear, sem se preocupar em retornar periodicamente a um porto para se reabastecer com suprimentos, mantendo-se em missões de patrulha durante anos e anos. Então, muito obrigada. Fica com vocês aí. Por meio de seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os nossos olhos podem enxergar, como a astrônoma Rafaela vai falar pra gente. Boa noite, Vitória e Pressa. Eu sou a astrônoma Rafaela e eu vou falar sobre o uso do telescópio para estudos dos astros. Primeiro eu vou contar a história do telescópio. A história do telescópio começa em 1608, quando o holandês Hans Spesche construiu uma luneta com lentes de óculos. Ao saber da nova invenção, o italiano Galileu Galilei construiu um equipamento com tubos e lentes que foi aperfeiçoado entre 1609 e 1610. O cientista o batizou de Perspicillum, que foi apontado pela primeira vez ao céu. Com a luneta, Galileu conseguiu observar diversos corpos celestes, como a Lua e Júpiter. O telescópio ou luneta permite estender a capacidade dos olhos humanos de observar e mensurar objetos longe. Permitindo ampliar, o telescópio ou luneta permite estender a capacidade de ver através da coleta de luz dos objetos distantes, celestes ou não, da focalização dupla dos raios de luz coletados em uma imagem óptica real e sua ampliação geométrica.
No entanto, a invenção do telescópio permitiu o desenvolvimento da astronomia moderna. Historicamente, a astronomia incluiu disciplinas tão diversas como astrometria, navegação astronômica, astronomia observacional e a elaboração de calendários. O modelo de telescópio utilizado por Galileu também é conhecido como telescópio refrator, ou seja, trata-se de um telescópio formado por lentes que refratam a luz. A lente maior é chamada de objetiva, pois é apontada para o objeto a ser observado. A outra lente é chamada de ocular, pois fica posicionada no outro lado do tubo, perto do olho do observador. Explicado de uma maneira simples, esse tipo de telescópio funciona assim. Um feixe de luz do objeto observado entra pela lente objetiva e forma-se uma pequena imagem do astro em um ponto, chamado de foco. A lente ocular, colocada na outra ponta do tubo, faz com que se possa ver ampliada a imagem formada no foco. O maior telescópio refrator ainda em uso é do Observatório de Yerkes, em Chicago, que possui uma lente objetiva de 102 centímetros de diâmetro e um tubo de 19 metros de comprimento. Existe outra categoria de telescópios, os refletores. O primeiro telescópio refletor eficiente foi produzido por Isaac Newton. Por conta disso, esse tipo de telescópio ficou conhecido por telescópio newtoniano. Ele funciona de uma maneira bem simples. Um espelho côncavo que coleta a luz do astro e outro espelho plano, inclinado em 45 graus, que reflete a imagem do astro para fora do tubo em uma lente ocular. O modelo de telescópio proposto por Newton é o modelo mais utilizado até hoje por muitos astrônomos. Os maiores telescópios refletores em uso possuem espelho primário de cerca de 10 metros de diâmetro, como o Keck, no Havaí, e o VLT, no Chile. Com o tempo, os astrônomos perceberam que poderiam criar telescópios para ver o que os olhos humanos não conseguiam ver, nem com os melhores instrumentos existentes na época. Com a pandemia do coronavírus que estamos vivendo desde 2019, as pessoas viram na prática a importância da ciência e da tecnologia para o bem-estar da sociedade. Ambas estão tão presentes nas nossas vidas que muitas vezes deixamos de reparar nelas. Fiquem agora com o Coelho, que trará um pouco sobre. Olá, sou Nathan Coelho e hoje eu vim falar sobre tecnologia. O que a tecnologia vem sendo crucial para combater a Covid-19. Diversas tecnologias estão sendo utilizadas ultimamente para combater a Covid-19. Em muitos países ela é muito restrita, mas está sendo acelerada para todos nós termos acesso para continuar o serviço normalmente em casa. Uma dessas tecnologias que está sendo utilizada, que é bem peculiar, que poucas pessoas conhecem, é a doação de processamento de placa de vídeo. Bom, a NVIDIA, que é uma das criadoras da placa de vídeo gráfica mais renomadas do mundo, vem convocando usuários da internet para utilizar um programa chamado Founding@Home. Ele é basicamente um centro de dados de pesquisas da pandemia que você acaba doando um pouquinho da sua placa de vídeo para processar. E claramente vai estar usando energia da sua placa de vídeo e do seu PC Gamer. Então, com isso, vai estar ajudando a facilitar, vai estar diminuindo o tempo de vários outros computadores juntos, ajudaria nesse processo ir mais rápido, né? Então, bem peculiar, né? Outra tecnologia também que vem sendo utilizada para combater a Covid são os drones. Os drones acho que vocês já conhecem um pouco, e essas que eu vou estar falando agora são acopladas com o quê? Com alto-falantes. Principalmente na Europa, na Ásia e na Espanha, estava sendo utilizado bastante para tirar pessoas de aglomeramentos. O drone sobrevoava a cidade e chegava procurando pontos de aglomeração e chegava com um alto-falante e corria as pessoas para casa, praticamente. Que no início da pandemia, como a Espanha tinha até um decreto para as pessoas ficar 15 dias em casa, esses drones eram utilizados para isso, para totalmente correr as pessoas para casa, né? E evitar a proliferação do Covid-19. Outra tecnologia também utilizada são os robôs. Na China, num hospital particular com 200 pessoas estavam internadas, os robôs estavam sendo utilizados para quê? Para levar comida até esses quartos, porque os enfermeiros não podiam ter contato naquela época, porque era bem o início da pandemia, então o robô se utilizava para isso, para poder chegar até as pessoas levando comida, pertences de limpeza e etc. Na Bélgica também foi utilizado
num lar de idosos. Para esses idosos não se sentirem sozinhos, esses robôs transmitiam a imagem por videochamada de suas famílias, né? Então se utilizava bastante os robôs para isso. E isso aí foi uma evolução enorme da tecnologia nessa área. Também bastante utilizada na China é os táxis voadores, que são drones bem mais robustos, com 16 hélices e voam mais rápidos na vertical. E esses drones são capazes de carregar até 140 quilos. Eles eram utilizados para quê? Para carregar suprimentos, medicamentos para hospitais, sem precisar de um piloto. Ele era automático, é como se ele tivesse um GPS dentro dele, ele tem no caso, né? E ele vai automaticamente, tu programa ele no seu celular ou no computador e ele voa até o local predestinado para ele. E para ter toda essa evolução, tu veio o 5G. O 5G ele tinha uma latência menor e com isso vários exames que eram feitos pessoalmente, presencialmente, estavam sendo feitos via internet, com uma baixa latência e com uma alta precisão para os médicos. Podem fazer cirurgias, né? Com uma alta precisão, sem nenhuma latência. Muitas antenas foram instaladas para isso, principalmente na China. Estava sendo utilizado o 5G. Bom, e é por hoje que é isso que eu tenho trago para vocês. Qualquer coisa a mais, vocês podem pesquisar na internet. Tem várias tecnologias sendo criadas e desenvolvidas para melhorar o combate contra o coronavírus e dentre outras várias doenças, e também serve para a evolução da humanidade. Então eu me despeço por aqui e uma boa noite.